E aí, pessoal? Hoje eu queria voltar a falar de música com vocês. E de vez em quando surge a questão: rock é música de direita ou de esquerda? Ou nenhum dos dois? Bom, eu acho que se a gente for pegar a primeira geração do rock como modelo, primeiro, ele representa uma rebeldia, uma quebra de sistema, né, de costumes, né? Nesse ponto ele já começa sendo de esquerda, afinal de contas, o conservadorismo é tido como uma filosofia, um comportamento de direita. Se o rock veio para mostrar um novo tipo de comportamento com a dança, com o ritmo, com a mensagem das músicas, ele automaticamente, pelo menos ele larga, né, sendo um gênero de esquerda. Mas mesmo dentro dessa primeira geração, nós temos representantes um pouco mais à direita e um pouco mais à esquerda. Se você for pegar o Bill Haley, por exemplo, você não vê grandes ideias ou, sei lá, você não vê grandes mensagens políticas. Ele seria um cara, digamos assim, de centro, né? Não dá para perceber grandes ideias políticas na música dele. Por outro lado, você tem o Elvis Presley, que é tido como o rei do rock até hoje, que que tinha valores muito conservadores, apesar, né, da dança e da música que ele fazia. Ele era um cara considerado conservador, portanto, né, ele seria um representante do rock à direita, ao passo que Chuck Berry, Little Richard e alguns outros uh, daquela geração, daquela primeira geração, estariam à esquerda. Veja bem, o Chuck Berry, pela mensagem das músicas, pelas letras, tocando às vezes na ferida em relação a racismo, o Little Richard com toda aquela sua imagem andrógena, né, assim, não dizendo explicitamente ou mostrando explicitamente que fosse homossexual, mas com os trejeitos e tudo mais, ficava aquela coisa, aquele mistério no ar. E já naquela época, né, isso já era uma grande transgressão, digamos, cultural, e isso estaria à esquerda, né? Então já vê que essa salada já tá posta desde o começo, né? Aí nós chegamos na década de 60 e, por exemplo, os Beatles. Beatles eram esquerda ou direita? Veja bem, o que a gente tem aqui? Dizem que essa capa representa a plantação de maconha, né? Tem alguns ícones da contracultura que representados na capa também, né? Os próprios Beatles, eles como representando a esquerda, né? Ok? Ao mesmo, né? E também na, na, nas carreiras solos deles, né? Nós tínhamos, por exemplo, o John Lennon, né? Que sempre foi identificado com a esquerda, né? Pelas mensagens sociais que ele carregava nas músicas, né? Por exemplo, Give Peace a Chance, um hino pacifista. Imagine, né? Tem uma música também que se chama Woman is the Nigger of the World, a mulher é o negro do mundo, no sentido de que a mulher sofre com discriminação por parte de uma sociedade machista. Isso tudo é mensagem de esquerda, né? Então, John Lennon seria um outro representante da esquerda no rock. Só que ele veio da mesma banda do Paul McCartney, né? Paul McCartney é direita ou esquerda? Bom, depende. Se você pegar uma música como Blackbird, que está no álbum branco, e ver a letra, ver a mensagem da música, ele é de esquerda também, né? Só que se você vê o comportamento social, a presença dele na mídia, principalmente naquela época dos anos 70, após Beatles, ele não aparentava ser uma pessoa tão engajada assim. Então ele podia ser vinculado ou caracterizado como alguém de direita. Sim, se você pensar que nas letras das músicas nem sempre ele passava, ou quase nunca ele se preocupava em passar uma mensagem de direita ou esquerda, automaticamente ele estava colocado mais à direita, mesmo porque ele seria um rival ou um contraponto ao John Lennon, que seria da esquerda, né?
À esquerda também nós teríamos toda a geração do chamado movimento hippie, né? Então tínhamos, por exemplo, a Janis Joplin, né? O Jimi Hendrix, né? Com as letras, as músicas que representavam ou que cultuavam a liberdade, inclusive em relação ao uso de drogas, o que era uma grande marcação de bobeira da parte deles, afinal de contas era se levar para a morte, né? Entendeu? Mas não deixa de ser uma atitude de esquerda, né? Ok? Por outro lado, olha só, temos aqui, olha a capa desse álbum, a bandeira, a banda Lynyrd Skynyrd, né? E a capa do álbum é a bandeira que foi considerada ou tida como símbolo do movimento supremacista branco americano. Ou seja, não precisa dizer muita coisa, né? Okay? O Lynyrd Skynyrd seria uma banda de direita, né? Apesar de belas músicas, né? Só que veja bem, mesmo uma música como Simple Man, que é uma das melhores músicas, um hino deles, toda a mensagem da Simple Man é uma mensagem conservadora de direita, né? Meu filho cresça, case-se com uma boa mulher, construa um lar, né? Seja humilde. Quer dizer, a mensagem é toda de direita. Tá errado? Não tá errado. Mas não tem nada contestador aí, não tem nada de rebeldia aí, né? Então, Lynyrd Skynyrd, uma grande banda do sul dos Estados Unidos, principalmente nos anos 70, que representaria esse lado conservador, de direita. Diferente do The Clash, banda inglesa dos anos 70, né, virada dos 70 para os 80, movimento punk, que tinha muitas músicas com um teor social mesmo, né? Então, London Calling, Rock the Casbah, Police on My Back, né? Aqui nesse álbum mesmo teríamos, deixa eu ver quais outros aqui que teriam mais esse apelo, né? Digamos aqui. Então, Rock the Casbah, que eu já citei, né? Okay? Know Your Rights, olha só, conheça os seus direitos, né? Parece slogan do Procon, né? Mas enfim, mensagem de esquerda, pura esquerda, né? Lógico, movimento punk, né? Não seria diferente, tá? Não falei skinhead, falei punk, hein? Então veja bem. E aqui, ó, por exemplo, ó, Deep Purple. Deep Purple é uma banda política? Não. Mas aqui nesse disco existe uma música chamada Mary Long, que é a segunda faixa do lado A. E quem era essa Mary Long? Mary Long era uma espécie de líder conservadora britânica da década de 60 e 70. Tá? E essa música é uma crítica, dizendo que essa tal de Mary Long era uma hipócrita, porque ela, segundo a letra, pregava valores conservadores, valores assim totalmente caretas, e dizem que no comportamento pessoal dela ela agia de uma forma um tanto diferente, né? Tanto que a primeira frase da música é Mary Long is a hypocrite, né? Mary Long é uma hipócrita. Então, né, quando o Deep Purple fazia alguma menção política, já era mais também à esquerda. Aí nós temos também o Black Sabbath, né, outra banda britânica do mesmo gênero, da mesma época. E o que a gente tem aqui, por exemplo? Qual que é a faixa de abertura? War Pigs, porcos de guerra. Quem são os porcos da guerra? São os líderes governamentais que causam e que alimentam as guerras, né? Entendeu? Olha só mais uma mensagem de esquerda, né? Já chegando nos anos 80, U2, né? Uma banda hiper mega politizada,
né? É só lembrar de músicas como Sunday Bloody Sunday, por exemplo, né? Pride in the Name of Love, que é uma homenagem a Martin Luther King, né? E tantas outras, né? Então o U2, com toda a mensagem política que ele carrega, os movimentos, os eventos de arrecadação de fundos para fins sociais, né, obras sociais, é uma banda de esquerda, né, com toda certeza. Da mesma forma que essa banda aqui, brasileira dos anos 80, a Plebe Rude, né? Aqui as mensagens são explícitas. Você pega uma música como Até Quando Esperar, Proteção, Minha Renda, as letras já falam por si. Essas músicas são hinos punk brasileiros esquerdistas, sem a menor possibilidade de contestação. Da mesma forma que grande parte das músicas dos Titãs e também, principalmente nesse álbum aqui, o Cabeça Dinossauro. Tá? Aqui, assim, tem músicas aqui que não tem nem o que falar, né? Assim, são verdadeiras odes à rebeldia, né? A contestação. Então nós temos aqui, por exemplo, a própria Cabeça Dinossauro, né? Igreja, Polícia, né? Estado Violência, né? Porrada, Tô Cansado, né? Isso só no lado A do disco, entendeu? Bichos Escrotos, Família. Então tudo assim, todas músicas que contestam os costumes conservadores, tá? Músicas de esquerda, com toda certeza, tá? Da mesma forma que um álbum como esse do Barão Vermelho, cujo título é Declare Guerra, né? Tá? Então aqui nós temos a própria faixa título e outras que tratam dessa temática, né? Um outro álbum que foi lançado na mesma época e que também vai por aí é o Ideologia do Cazuza, né? Ideologia, eu quero uma para viver. Meus heróis morreram de overdose, os meus inimigos estão no poder, né? Isso em meados dos anos 80, quer dizer, já diz muita coisa, né? Já passa uma mensagem. Aqui, ó, Ideologia do Cazuza, tá? É um álbum bem à esquerda aqui, a foto dele, né? Aqui atrás, tá? Por outro lado, nós tínhamos naquela época também uma banda que já dava a entender que seria uma banda mais à direita, mesmo naquela época, né? Qual? O Traje a Rigor do Roger. Por quê? Porque a temática machista aparece, né? Entendeu? Então, se você pega uma música como Ciúme, né? Mary Lou, Zoraide, né? E outras de outros álbuns que vieram a seguir, são todas, ou muitas delas, com uma temática mais machista. Eu gosto de mulher, não sei o que, né? Que é uma coisa bem fortemente, um comportamento, né? Bem fortemente ligado à direita. Outras bandas que vão por aí também, por exemplo, Raimundos, né? Raimundos dá para perceber, né? Puteiro em João Pessoa e outras músicas que né? Indicam que eles também vão por uma ideologia bem conservadora, digamos assim, né? Olha só aqui, uma banda, a gente até já viu esse álbum em outro vídeo, British Steel, né, do Judas Priest, tá? Aqui, ó, tá, Breaking the Law já diz tudo, né? Quebrando as regras, né? Ou seja, é uma banda que contesta, né? Uma banda contestadora, que contesta o status quo, então já tem uma postura bem mais questionadora, portanto, pelo menos naquela época, não sei se mudaram ao longo do tempo, se mudaram a postura, mas naquela época era bem uma banda à esquerda, né? E aqui, por exemplo, ó, Alice Cooper, da álbum Schools Out,
Tá? Aqui também, se você for pegar a temática, Schools Out, rebeldia estudantil, rebeldia escolar, contestação. O que eu estou fazendo aqui? O que isso aqui está me trazendo de bom? Né? Por que eu preciso ser oprimido pelos professores? Né? Entendeu? Então, é um comportamento voltado para a esquerda, bem diferente desse álbum que ele lançou 22 anos depois, o The Last Temptation. The Last Temptation fala de religiosidade, fala de ter que resistir às tentações, né? The Last Temptation, né? You Are My Temptation, ok? Stolen Prayer, uma prece roubada. Então, a temática do álbum aqui é conservadora, né? Ou seja, 22 anos depois, ele passava a assumir seu lado cristão conservador, né? Ok. Voltando ao Brasil, olha só. Legião Urbana, primeiro álbum, né? Que contém Será, Petróleo do Futuro, A Dança, Ainda é Cedo, Geração Coca-Cola, né? O reggae, por enquanto. Muito rebelde, muito punk, tá? Na temática. E, consequentemente, estamos de novo à esquerda. Da mesma forma que o Lobão naquela época, tá? Tá vendo aqui? Opa! Tá o Lobão com a namorada dele na época, né? Esqueci o nome dela agora. Mas olha só, nesse álbum, né? O nome o título do álbum, o Rock and Roll, né? Mas aqui nós temos outras músicas como Revanche, Canos Silenciosos, a própria Rock and Roll, o Rock e Roll, né? Que são bem irreverentes, bem irônicas, também bem à esquerda no campo ideológico, assim como o Pink Floyd, principalmente nessa fase final deles, com a participação do Roger Waters, né? O Roger Waters praticamente escreveu todo esse disco sozinho, né? Ele critica muito, né, o governo britânico na época e também faz altas críticas à Argentina, que provocou, na visão deles, a guerra das Ilhas Falkland, que aqui a gente conheceu como Ilhas Malvinas, né? E é uma mensagem totalmente voltada à filosofia de esquerda. Agora aqui o Iron Maiden. Iron Maiden é direita ou esquerda? Muita gente fala que o Iron Maiden é uma banda de direita. Eu acho meio difícil. Por quê? Você pega o Bruce Dickinson, que é um historiador, né? Ou seja, dificilmente quem estuda história fica mais ao lado dos opressores de época, tá? Então, e você pega algumas músicas de toda a carreira do Iron Maiden, ou elas não têm mensagem nenhuma, pelo menos explicitamente política, ou quando tem, né, você vê que não é puro capitalismo, puro conservadorismo. Eu tenho o Iron Maiden como uma das bandas que, se tem um posicionamento político, ele está mais à esquerda também. Então é isso, gente. Alguns álbuns que eu tenho aqui, né, para tentar ilustrar. Ou seja, o rock tem um lado, originalmente eu diria que tem. Na raiz, eu diria que o rock é de esquerda, tá? Agora, a árvore se ramificou, né? Entendeu? Cresceu, deu frutos de diferentes sabores, entendeu? Então existem bandas à esquerda, bandas à direita, bandas ao centro, e que não está nem aí para essa questão, para questões políticas em geral, e estão fazendo seu som, fazendo sua música, deixando rolar. Você não é obrigado a seguir uma orientação política para ser músico, né? Nem mesmo
no rock, que nasceu de uma forma um pouco mais ideologizada, tá certo? Então, na minha opinião, rock é o quê? Para mim, originalmente é de esquerda, mas ele evoluiu para todos os lados, tem para todos os gostos. Você não pode falar, você é de esquerda, então, ou você é de direita, então você não pode curtir, você não é um roqueiro, um roqueiro raiz, ou sei lá. Não, não pode. O rock se expandiu para todos os lados, então pode ter de direita, de esquerda, de centro, ou muito pelo contrário. O que importa é a música, o que importa é o que você sente quando você faz ou quando você ouve a música que o rock proporciona, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, deixem o seu joinha. Se quiserem também divulgar o canal, eu agradeço. E por hoje ficamos por aqui, ok? Então até o próximo vídeo. Até logo.